a vida do mundo também está a fazer. Onde está o namoro, tu também está a namorar. Você é marido. Tem mulher em casa, mas fora também tem outras mulheres. Você é mulher, dentro da casa é casado, mas lá fora também tem outros maridos. Para não pagar ficha na praça. Aleluia! Aleluia! Aloba! Atomboka! O que a pona cocoté a bien protégé. Alléluia! Alléluia! Arrependimento é que existe no tempo de tarde. Muita gente não convertemos aí. Estamos na igreja, mas não convertemos. A igreja no tempo de tarde deve se converter. Tu deve mostrar que você é cristão, você é filho de Deus. Você que está a trabalhar na obra, está a servir a Deus, tem que ver uma diferença dentro de você. Porque você é a luz. Você não pode fazer o que o mundo está a fazer. Tu não pode tocar porque nós somos limitados. Nós temos alguém que está nos controlando, é Jesus. Você pode ir em qualquer sítio, onde não tem pastor, onde não tem igreja, mas Deus está lá. Não tem um sítio onde você pode se esconder a Deus. Ele está em todo sítio. Tem que ser a luz, Yaya. A igreja no tempo de tarde tem que acender. Tem que brilhar. As pessoas têm que ver a nossa luz para ele vir encostar, para ele vir nos procurar, para vir nos chamar, para vir nos contentar. Para ele chamar também vir na igreja. Arrependimento. O João Batista estava no Rio Jordão. O Rio Jordão significa é uma pessoa. Ele estava no rio, estava a pregar. E havia muita gente, muitas nações estavam lá para ouvir a palavra de Deus. Ele começou a pregar. Primeira mensagem disse: arrependem-vos. Raça de víbora. Que você não fugir à ira de Deus aqui, em batismos. Muita gente está ouvindo a igreja, mas não convertemos. E aí, vamos ficar um dia. Momento de chegar no tempo de tarde, converte-te. Deixa aquela vida. Deixa aquela brincadeira. Chega um momento que Cristo já está vindo para buscar a sua igreja. O tempo não é mais nosso. O tempo de Deus. A vida que tu está levando é a tua vida, Yaya. Tu está levando essa vida é emprestada. A vida que você tem, a vida que eu tenho é emprestada. Há o dono dessa vida. Não brinca mais, Yaya. Converte-te, deixa a brincadeira, deixa a humanidade. Anda na santidade. Porque a luz nos mostra é a santidade. A luz é a pureza. Onde há clareza, não é difícil ver. Você veja alguma coisa mal aí. Onde há luz, você vai conseguir denotar. Tem uma agulha aí. A luz é uma vida de santidade. A igreja do Senhor, vamos andar na santidade. Vamos andar na santificação. Vamos temer a Deus. Mesmo com fome, eu aceito morrer por causa de Jesus. Eu não vou fazer a proteção de vida, não, por receber Deus, não. Porque se não fazer a proteção, não vou receber Deus, não. Se eu não roubar, não vou receber Deus, não. Vale a pena não roubar por causa de Jesus. Não vou fazer a proteção por causa de Jesus. Não vou beber por causa de Jesus. Para amanhã eu estar no reino do céu. A vida que está levando é teu. Ninguém sabe o dia da sua morte. Sabemos o dia que nós fomos nascidos. Eu fui nascido dia 28 de outubro. Aqui a pouco eu vou fazer já ano mais. Aleluia. Mas eu não sei o dia da minha morte. Alguém sabe o dia da morte dele? Alguém sabia, mesmo os presidentes deviam se preparar. As donas me falaram, uma mamã foi nascer, no pátio ele nasceu bem, mas depois de uma hora de tempo, acabou de morrer. Um jovem deixou um filho, um bebê. Ele sabia que não vou nascer como todas as mamães não nasceram. Vou nascer como nasci naquela primeira vez, mas afinal, a segunda vez ele foi. Ninguém sabe o que vai vir amanhã. Arrepende-te, se converte, deixa a brincadeira. Deixa aquela vida de hipocrisia. Está na igreja, mas tem a hipocrisia na igreja. Na igreja. A murmuração dentro das igrejas. Aleluia. Oh, aleluia. Converte-te, Yaya. É o tempo que Deus te deu. É o tempo de tu converter, de tu preparar-te para a tua manhã. Será tarde amanhã. Não significa que quem está a morrer são mais melhores que nós. Mas Deus te deu tempo. Prepara-te, Yaya. Anda na luz. Não anda mais nas trevas.
O tempo da terra, o tempo da igreja, tem que andar na luz. Nós devemos mostrar que somos da luz. As nossas obras tem que ser da luz daí. A pessoa tem que ver. A igreja tem que influenciar. A igreja tem que convidar, tem que chamar. A pessoa tem que ver, não, lá na Boa Nova, eu vou, lá em Dalatano, ou lá em Canata, lá no trono eu vou naquela igreja. Porque há a luz de Deus. Quem está lá está a luz. E a luz é você e eu. Aleluia. Tu tem que chamar a atenção das pessoas. Tu tem que convidar as pessoas. Através da tua luz, as pessoas vão ouvir. Mas até hoje, a igreja perdeu a sua posição. Estamos na escuridão. Não estamos a brilhar. É por isso. Havia 10 vírgenes se preparando para se encontrar com o marido. Mas em 10, cada um deve ter o seu candeeiro. Sem candeeiro, tu não vai se encontrar com o marido. Aleluia. Para o marido, para se encontrar com ele, tem que ser com candeeiro. Quando os 5 Lucas apagou as suas candeeiros, era difícil para se encontrar com o marido. Dizia, nos ajuda só um pouco de azeite. Dizia, essa azeite não vai conseguir para vocês. Essa é para nós. Vocês vão procurar. Quando chegou o noivo, os 5 que estavam no lugar de 10 ficaram, porque os candeeiros dele estavam a se apagar. Não tinha como se encontrar com o marido. Afinal, para se encontrar com o noivo, tem que ter candeeiro. Esse candeeiro é a palavra de Deus. Esse candeeiro é a santidade. Esse candeeiro é boa testemunha. É por isso que o Davi disse, mesmo andar no vale da morte, eu tenho mais nada. Disse, a sua palavra é candeeiro no meu pés. Será que tu anda com a luz? Para tu se encontrar com o marido, tu deve te encontrar com o candeeiro. Candeeiro é a santidade. Você é santo. A forma de você falar. Na tua boca saem coisas que não são boas. Na tua boca sempre as coisas que falam que não agrada a Deus. Até hoje sempre está na fofoca. Está na mentira. Você vai ver que está bebendo água fria, está bebendo cerveja. Tira o bidão de caçola, coloca na fia. Está pensando que não, aquele é caçola, água fria, é cerveja. Até hoje, você bebe aquelas coisas quentes. Sabe quando está bebendo aquelas coisas quentes, até a cara muda. Não é boa coisa. Mas se for boa coisa, não deve mudar a cara. Aleluia. Aquilo é quente e vai estragar a tua vida. Ei! Para falar? Até hoje você está naquela vida, está fumando aquele cigarro aí. Ficou uma dieta, mas sempre. O carro que está em boas condições é novo e o carro está antigo. Quando está a andar, qual é o carro que vai dar mais fumo? Acaba de me matar, vai dar fumo. Quando você fuma, você acaba de me matar. Você está podre. Aleluia. Sai daquela vida aí. Muda-te. Você é jovem. Te conhecemos aqui, é jovem irmão. Afinal, já é casado, já tem aliança. Já casaram. Já casei, casada. Ela converte-te, deixa essa brincadeira. Muda-te. Até hoje, como você é especialista de tirar gravidez, está continuando. E a longola. E a tua só longola, não é eu, não é o que. Está aqui na igreja, você vai assemblar, está aqui moderar, está aqui interpretar, está aqui também cantar, está aqui também dentro. Afinal, você é grande mestre de tirar gravidez. Bom. Bana wana baoze na yo yaya. Baoze na yo yaya. Olivier Kiamo, on se joue on se quoi? Bota. Limon, alléluia. Nas. Aseto, le fata que nas. Ah, qu'est-ce que tu as pour que? Nas. O tempo não chegou ainda. Pressé. Eu não vou nada. Esse mais a course na muda. Aleluia. Vai agora. Bota lá eu. Tá, mano, só eu na casa de mano. Como é uma moneda lá?